Meu mano, primeiro anime da próxima temporada, e eu tenho que falar uma coisa, isso aqui me pegou de surpresa. Essa história começou bem boazinha até, mas o final, meu amigo, foi de explodir a mente. E se você quiser uma parte 2 já sabe, né? Já comenta aí embaixo. E é claro, né? Muito obrigado pelos 9.000 inscritos, mano, quase 10, tamo indo. Muito obrigado aí pra todo mundo que tá acompanhando, tamo junto. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Tudo começa com uma equipe de agentes espaciais detectando uma distorção no espaço. O líder da galera já manda todo mundo mirar os canhões nas coordenadas e atirar assim que a nave inimiga aparecer, mas antes que pudessem reagir, uma luz vermelha invade o local e de lá sai um cavaleiro móvel, deixando todo mundo de boca aberta. Um dos agentes reconhece o cara na hora, é o Conde Saqueador, equipado com a sua armadura titã negro. Vendo que ele tá sozinho, os agentes decidem meter bala, mas antes que eles consigam sequer acertar um tiro, o Liam simplesmente acaba com todos eles e depois ainda solta aquela provocaçãozinha de amigos, dizendo que pelo menos eles poderiam deixar as coisas um pouco mais divertidas, porque do jeito que tava, eles só serviam para serem suas presas. E do nada, a sua assistente, uma garota chamada Maggie, entra em contato, preocupada com a treta, mas o nosso prota tranquilão responde que tudo saiu exatamente como ele planejou. Desde o começo, ele já tinha se teleportado para a posição ideal, pegando os inimigos de surpresa, tudo graças aos cálculos certeiros da Maggie. E ao ouvir isso, ela fica até meio sem jeito, mas tá na cara dela que ela curtiu o reconhecimento do mestre pelas habilidades dela. Nisso, nosso prota Liam joga todo o resto da responsabilidade para Maggie e manda ela mostrar do que é capaz. E sem perder tempo, a Maggie já começa a coordenar o ataque das naves e manda a Christiana direto pro combate. Só que quando ela chega atrasada, o nosso prota não perdoa e dá aquela bronca básica. A Cristina, por sua vez, promete compensar o vacilo detonando geral. Nisso, Liam, meio que na provocação, diz que se ela continuar enrolando, ele mesmo vai dar conta de tudo sozinho. Com isso, a Christiana parte para cima dos inimigos cheia de orgulho, jurando que vai lutar ao lado dele. E enquanto rola essa treta, a Maggie percebe a informação que as naves inimigas estão no alcance dos canhões, e sem perder tempo, ela dá a ordem para disparar, e os inimigos vão pro espaço, literalmente. No meio disso tudo, o nosso prota recebe uma ligação da Nias, que quer saber o que ele tá achando da nave de guerra da 7ª fábrica de armas. O nosso prota com pressa tenta adiar o papo, já que tá no meio de uma luta, mas Nias não larga o osso. Ela insiste dizendo que precisa de um feedback para encomendar mais 100 ou mais 200 naves iguais, e percebendo que ela não vai desistir tão fácil, o Liam manda Maggie fechar o negócio com Nias rapidinho e volta pro combate. De volta à ação, ele humilha os inimigos enquanto os destrói, chamando todo mundo de fraco e impotente. No meio desse discurso cheio de raiva, o nosso Liam acaba revelando as suas verdadeiras motivações. Ele busca vingança por causa da sua vida passada, que segundo ele foi uma vergonha total. Aí rola um flashback de uma noite em que ele voltou pra casa e foi recebido pela sua esposa Mika. Depois de trocarem algumas palavras, ele descobre que a filha Kanami tava doida pra ter um cachorro, e mesmo sem muita grana sobrando, o nosso prota decide aproveitar a folga para levar a sua pequena até uma loja de pets. E ao ver o Liam tão animado com os animais, a Mika comenta que não esperava que ele também tivesse interessado em comprar um cachorro. O Liam, meio nostálgico, conta que há tempos ele teve um cachorro na família que ele amava demais, e desde que o bichinho faleceu, o Liam não consegue parar de pensar nele. No dia seguinte, a rotina puxada de trabalho volta com tudo, e o nosso prota acaba se desentendendo com o líder do setor. O chefe tem um ataque de pelanca, culpando o nosso prota por algo que ele nem fez, e quando o expediente finalmente termina, o Liam pega o metrô de volta para casa, refletindo sobre como o ambiente de trabalho é tóxico, e os outros subordinados sempre levam o crédito pelo que ele faz, e ainda ele leva a culpa pelos erros que nem são dele. Mas ao chegar em casa e ao ver a sua família, todo aquele peso parece sumir. Nisso, o nosso prota já recupera aquele ânimo e promete dar o seu melhor no trabalho, só para garantir que a sua família continue feliz e bem. Outro dia, enquanto caminha para o trabalho, o Liam recebe uma mensagem do amigo falando sobre o lançamento de um jogo. Eles trocam uma ideia rápida e depois o nosso prota guarda seu celular e segue andando, até que de repente ele dá de cara com uma cena muito estranha. A sua esposa estava em um lugar super aleatório para aquele horário. Ela deveria estar levando Kanami para aula no clube esportivo, mas para piorar, ela estava acompanhada de um cara que Liam nunca viu na vida, e mesmo desconfiado, ele segue pro trabalho. Nisso, quando ele volta para casa, o Liam até tenta falar com Mika sobre o que viu, mas acaba deixando pra lá. Ele decide confiar nela e se convence de que deve ter se confundido. Só que no dia seguinte, enquanto ele volta pro trabalho, ele vê Mika e Kanami com
outro cara. E aí vem o choque. A Kaname chama o sujeito de papai, deixando o nosso prota completamente perdido e ainda mais confuso. Nisso, quando ele volta pro trabalho, o Lin ainda tá matutando sobre tudo que viu. E mesmo com o chifre pesando 1 tonelada, ele tenta acreditar que só foi um mal entendido. Ah, ele deve ser só um amigo da minha esposa, né? Acho que não é nada demais. E no meio dessas paranoias, o chefe de linha percebe que ele tá viajando e decide dar uma chamada nele. Nisso, o Linha, na maior cara de pau, solta a desculpa de que o PC tá demorando pra carregar. Só que esse chefe, mais escroto que o normal, manda ele parar de suspender o computador durante os intervalos. O Linha até tenta argumentar dizendo que isso é necessário, mas o chefe insiste na maior grosseria. E engolindo o desaforo, o nosso prota tenta focar no trabalho, né? Até que ele recebe uma ligação da sua esposa. A Kaname sofreu um acidente. No hospital, o Linha descobre que Kaname precisa de uma transfusão de sangue. E sem pensar duas vezes, ele se oferece. Mas ao ouvir que o seu sangue é diferente do da sua filha, o médico diz que só Mika pode doar. Nesse momento, o nosso prota finalmente conecta os pontos e percebe. Ele nem é o pai de Kaname. De volta para casa, ele confronta sua esposa e pergunta quem é o verdadeiro pai. A Mika até tenta desconversar, usando a situação de Kaname como desculpa, mas o nosso prota insiste. Ele diz que segurou essa dúvida por tempo demais. Nisso, a Mika, sem paciência, rebate que foi ele quem se afastou, focando só no trabalho e deixando ela e Kaname praticamente sozinhas nos últimos 10 anos. E no calor da discussão, a Mika decide pegar a Kaname e sair de casa. O corno manso do nosso prota até tenta impedir, perguntando pra onde ela vai, e a Mika, na maior cara de pau, responde que vai pra casa do segundo pai de Kaname, que na verdade é o primeiro, né? O nosso prota tenta bloquear a porta, mas a sua filha Kaname aparece e solta a bomba. Eu prefiro o meu outro pai, seu corno. E pronto, esse foi o golpe final. No dia seguinte, ele já tá destruído e ainda vai trabalhar, mas aí o seu chefe descobre que ele transferiu 50 milhões de yuanes para uma conta aleatória e o demite na hora. Depois disso, Mika aproveita a deixa para pedir o divórcio e ainda exige pensão para ela e para Kaname. Além disso, Lian é obrigado a trabalhar na construção civil para pagar a grana desviada e evitar um processo. Nisso, os dias se passam e o nosso prota segue trabalhando duro, acreditando que um dia vai poder ver a Kaname de novo, mas enquanto olha uma foto dela no celular, ele começa a tossir sangue. A crise só piora, a ponto dele aceitar que tá perto de morrer. Mas antes disso, ele tem uma visão misteriosa, que revela que o responsável por transferir 50 milhões desviados foi o seu próprio chefe. E a visão ainda mostra o dia em que ele viu Kaname almoçando com seu verdadeiro pai, que para sua surpresa era o próprio chefe dele. E como se já não bastasse de desgraça, a Mika ainda aparece na visão para desenhar dele, jogando na cara que o fez contrair essa dívida, e exige a pensão mesmo sabendo que ele nem é o pai, e ainda deixou ele na lama. Nisso, até o chefe dele se espanta com tamanha perversidade dessa desgraçada da Mika. Nisso, nosso prota destruído começa a chorar, o mínimo, né? E implora para que tudo seja só um pesadelo. Nesse momento, um homem misterioso surge e afirma que tudo é real. Ele pergunta se Elinha vai deixar a Mika e o chefe saírem impunes, e já tomado pelo ódio, o Linha promete que vai se vingar de todo o mal que sofreu. O homem, vendo toda aquela raiva e tristeza de Linha, sorri, se alimentando daquela energia negativa. O Linha então encara o sujeito e pergunta: quem é você, seu safado? Mas o cara misterioso desvia da pergunta, dizendo que só se interessou por Linha por causa do seu bom coração. Mas o nosso prota já não aguenta mais ouvir esse papo furado. Ele deixa bem claro que ser bonzinho nunca trouxe nada de bom pra ele, só arrumou dívida, chifre e ainda descobriu que a sua filha não era dele. Agora, bem ali na beira da morte, o nosso prota manda real. Ele devia ter mandado todo mundo se fuder e vivido só pra si mesmo, buscando a sua própria felicidade, porque no final das contas, aquele ditado que diz: os humilhados serão exaltados, é pura balela. E nessa reflexão revoltada, ele concluiu que se tivesse uma segunda chance, ele viveria como um vilão, atropelando todo mundo e focando só em si. E o homem misterioso, curtindo toda essa energia de ódio, solta um sorrisinho e diz: boas notícias, meu parceiro, eu tô aqui pra te mandar para outro mundo. Nisso, ele se apresenta como o guia de Lian para uma nova vida e começa a explicar como as coisas vão funcionar. Nesse novo mundo, um lugar com magia, espadas e tudo de fantástico que ele nunca nem imaginou. O nosso prota surpreso lembra do seu melhor amigo, que vivia falando dessas coisas, mas ele sempre achou que isso era coisa de livro ou papo de nerd, só que agora era tudo real. E então, o guia dá uma escolha para o nosso prota: que tipo de mundo você quer viver? E o nosso prota, pensando rápido, escolhe um mundo com robôs e naves espaciais, porque era o que ele
e o seu melhor amigo mais curtiam conversar. E antes de mandá-lo para esse novo mundo, o guia dá um último presente. Meu mano, pra melhorar tudo ainda, eu vou te fazer conde, tá? Você vai nascer em berço de ouro. E avançando para a nova vida, o nosso prota já tá no meio de um combate, detonando geral sem dó e nem piedade. Ele virou um vilãozinho raiz, daqueles que não passa pano pra ninguém. E dá pra ver, né, que um chifre realmente muda a vida de um homem. O cara sofreu tanto que decidiu ir para outro mundo e destruir tudo. E é claro, o guia ainda fez questão de mostrar tudo o que aconteceu na sua vida dele antes de morrer, só pra dar aquele último tiro de misericórdia. E esse, meu mano, foi o resumo do primeiro episódio desse anime aí. E se você quiser saber o que vai acontecer com esse touro bravo aí no próximo capítulo, já deixa seu like, se inscreve e comenta aí embaixo pra eu trazer a continuação. Até o próximo vídeo, meu mano. Falou! O Dread Animes ama você.